socorro. O Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. As pessoas devem chamar o 190 somente em caso de emergência, mas muitos não entendem ou não seguem essa norma. A polícia de emergência recebia chamadas de pessoas informando que seus aparelhos de TV não estavam funcionando, perguntando sobre a temperatura ou ainda querendo denunciar falsificação de identidade, contanto que permanecessem anônimas. E muitas vezes imagino quantos de nossas orações por socorro não soam frívolas para Deus, não soam sem importância para Deus. É impossível saber, mas podemos ter a certeza de que em nossas necessidades o Senhor não somente ouve os nossos clamores, mas Ele está junto de nós. O Salmo 46 descreve tempos de grande calamidade, incluindo guerras, desastres das naturezas. Entretanto, é uma canção de confiança que começa e termina com a mesma afirmação: O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, diz o versículo 11. O Senhor está sempre em ação, realizando os seus propósitos. Mesmo quando o mundo parece estar caindo aos pedaços, Ele nos diz: Aquietai-vos e sabei que sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Versículo 10. Meu irmão, eu e você não precisamos ter medo. Quando clamamos por socorro, sabemos que Ele ouve e se aproxima de nós. Você tem algum testemunho de o Senhor ter te livrado de aflições? O socorro de Deus está perto, somente ao alcance de uma oração. E eu gostaria de usar essa pergunta para conversar com vocês hoje. O Senhor já livrou você de alguma aflição? Gostaria que você mandasse aqui para nós algum testemunho, algum momento que o Senhor te livrou de uma grande aflição. E nós estaremos discutindo sobre isso, falando sobre isso no segundo bloco. Algum testemunho que você tem para contar, algum testemunho que aconteceu na sua vida, que o Senhor te livrou de alguma aflição. E para você fazer isso, basta ligar para a gente aqui no nosso telefone 3307-4429, 3307-4429, ou você manda um áudio, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp 981260055, 981260055. Você vai mandar alguma situação que ocorreu com você, que você sabe, que você viu a mão do Senhor te livrando de uma aflição, de uma situação bem ali conflituosa, uma situação difícil, e a gente vai estar conversando a respeito disso no segundo bloco. Então, nosso telefone 3307-4429 e o 981260055. Hoje, como de costume, seria as lições bíblicas com o nosso pastor Nivi Fuschini, mas infelizmente o nosso pastor ele não está bem de saúde. Peço que os irmãos estejam orando por ele. Semana que vem nós oramos para que ele esteja aqui retomando essas lições bíblicas da escola dominical. Então, nessa semana, hoje, sexta-feira, em especial, nós estaremos falando a respeito do caminho de Jericó. Então, semana que vem, voltamos com a nossa programação normal. Peço oração pelo nosso pastor Nivi Fuschini, para que semana que vem ele possa estar aqui falando e pregando a respeito das lições bíblicas da escola dominical. E eu gostaria, para começar essa pregação, com muita atenção e reverência, vamos ouvir a exposição da palavra do Senhor. E eu gostaria de ler o que se encontra em Lucas, Lucas 10, dos versículos 30 ao 35. Vou estar lendo aqui na versão NVI, nova versão internacional.
Lucas 10, capítulo 30 ao 35, e diz assim a palavra do Senhor. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também viu um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Então o tema da mensagem de hoje é o caminho de Jericó. Como nós falamos agora a respeito do socorro, a respeito dessas situações, você vai mandar a sua história e o Senhor te livrou de alguma aflição, seu testemunho. E aqui nós temos uma história de aflição, uma situação onde um homem foi espancado por ladrões, o homem foi assaltado e passou por ele diversas pessoas, passou por ele ali primeiro um sacerdote, passou ali também um levita, e esses dois passaram reto, esses dois passaram, não olharam, não quiseram ajudar, mas um samaritano teve compaixão dele. Então aquele homem ali, ele teve uma situação de aflição. Ele passou por uma dificuldade. E a parábola do bom samaritano é uma palavra muito conhecida, uma palavra que certamente você já ouviu diversas pregações, uma palavra onde você já ouviu diversos ensinamentos. E a parábola do bom samaritano é assim, ela traz grandes lições para a nossa vida cristã. Ela ensina sobre o preconceito e também sobre o dever de ajudar o próximo. Mas por que Jesus citou o caminho de Jericó e não outra rota conhecida na época? O caminho de Jericó era um caminho muito perigoso. Histórias de assalto naquela região eram muito comuns naquele tempo. A distância entre Jerusalém e Jericó é de mais ou menos 27 quilômetros. Mas o caminho é um pouco dificultoso devido ao relevo extremamente acidentado e à altitude de Jerusalém. Jerusalém fica a 786 metros acima do nível do mar e Jericó a 258 metros abaixo do nível do mar, próximo ao lugar mais profundo da terra, que é o Mar Morto. Então, é uma distância considerável, 27 quilômetros, e é uma área de grande relevo, um relevo bem acidentado, porque Jerusalém, por exemplo, fica a 786 metros acima do nível do mar. E Jericó a 258 metros abaixo do nível do mar. Então é um caminho bem conflituoso, um caminho bem de relevo. Então é um caminho realmente muito perigoso. Por isso o caminho era muito propício a esconderijo de assaltantes. Era um caminho onde as pessoas sabiam que ali poderiam ter viajantes e eles poderiam se esconder ali em lugares estratégicos e cometer ali os seus furtos, cometer ali os seus crimes. E eu faço uma pergunta para você nessa manhã. Em que direção você está indo? Qual direção que você tem seguido na sua vida? E nós vamos refletir nessa manhã a respeito dos detalhes dessa história, dessa parábola do bom samaritano, fazendo uma analogia com lições práticas para as nossas vidas. E eu vou começar cada cidade, por exemplo, Jerusalém, Jericó, o caminho, o viajante, os assaltantes, o sacerdote, o levita, o samaritano, o vinho, o azeite que foi usado para curar as feridas, a hospedaria, o preço.
Eu vou fazer uma analogia com uma coisa. Por exemplo, Jerusalém, nós vamos fazer uma analogia com o céu. Eu gostaria de, para isso, ler o livro de Apocalipse 21, capítulo 2, que diz: Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. A cidade de Jerusalém era o lugar do templo e da presença de Deus. Também era a sede da terra prometida pelo Senhor. Aquele lugar mais alto, o Monte Sião, era o local mais sagrado para o povo de Deus. A nossa maior esperança é um dia receber a vida eterna e viver para sempre com Deus. 1 João 2,25. Nós podemos ler isso. 1 João, capítulo 2, versículo 25. Diz assim: E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Então essa é a nossa maior esperança. Um dia receber a vida eterna e viver para sempre com Deus. Então Jerusalém, ela representa o céu. Jericó, ela representa o pecado. Josué 6,26 diz o seguinte, o livro de Josué, capítulo 6, versículo 26, Josué 6, 26, e diz assim a palavra do Senhor: Naquela ocasião, Josué pronunciou esse juramento solene: Maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir essa cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade, ao preço de seu filho mais novo porá suas portas. A cidade de Jericó era conhecida por sua grande fortaleza que foi derrubada pelo poder de Deus. E você pode ler isso nesse capítulo de Josué 6, versículos 1 a 20. Isso aconteceu porque Jericó se opôs ao projeto de Deus em dar a terra prometida ao seu povo. Por isso Jericó foi destruída e também amaldiçoada por Josué, como nós acabamos de ler. Do mesmo modo, o cristão não deve amar este mundo de pecado. 1 João 2,15 diz o seguinte: Não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, nesse momento, Jericó, ela representa o pecado, a vida de pecado. O caminho de Jerusalém e Jericó, eles representam Jesus. João 14,6 diz o seguinte, livro de João, um texto muito conhecido, João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho que nos tira do mundo de pecado e nos leva para o céu é Jesus. Cristo veio ao mundo para nos salvar. Cabe a nós decidir qual direção vamos tomar. Se para Jerusalém, que é o céu, ou Jericó, na direção do pecado. Em João 10, 7, 9, Jesus diz: Eu sou a porta, porque Jesus é a única saída para a vida de pecado. Jesus é a única saída para o pecador. O único caminho é Jesus. A quarta pessoa dessa história é o viajante. E o viajante, ele representa nós, a nossa caminhada com Cristo. Filipenses, capítulo 3, dos versículos 14 ao 16, diz o seguinte, Filipenses 3, 14 e 16: Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Cada um de nós vive nesse mundo de uma forma passageira, pois um dia não estaremos mais aqui. Enquanto estamos aqui, você sabe, eu e você caminhamos no meio do pecado, mas devemos tomar a direção do céu, que é o caminho de Cristo. Às vezes também somos assaltados e ficamos como esse bom samaritano, como esse viajante
nós ficamos semi-mortos diante da maldade que há nesse mundo. Mas Deus, ele sempre nos levanta, sempre nos abraça e nos dá uma nova chance. O livro Peregrino, escrito por John Bunyan, na Inglaterra, é uma alegoria da vida cristã, contando a viagem do cristão da cidade da destruição para Jerusalém Celestial. E também ela ilustra de forma simples e clara a jornada de quem caminha na presença de Deus. Então eu quis recomendar esse livro, eu quis dar esse livro como exemplo aqui, porque é um livro que retrata exatamente isso, exatamente a nossa vida cristã. Então, um viajante representa a nossa caminhada aqui na Terra. A quinta pessoa dessa história são os assaltantes, e nós vamos relacionar ela com o mundo. João 10:10, com certeza você já ouviu, diz assim: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. João 14:27 diz o seguinte: deixe-vos a paz, a minha paz os dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Os assaltantes, eles nos fazem uma analogia de tantas coisas ruins que acontecem em nosso mundo. Como nós lemos, o propósito do inimigo é roubar, matar e destruir. Mas Jesus nos dá uma vida abundante e nos ajuda a vencer o mundo. As surpresas e tribulações que passamos são assaltos que nos pegam despreparados muitas vezes. Por isso temos que ter muito cuidado e não andar no caminho do mundo. Então os assaltantes representam aqui o mundo. A sexta pessoa dessa lição, dessa história, é o sacerdote. E ela irá representar os religiosos. Marcos, capítulo 7, 7-9, diz o seguinte, Marcos 7, versículo 7-9. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Então o sacerdote aqui nessa lição representa os religiosos. A primeira pessoa que passou por aquele homem caído foi um sacerdote, mas ele não parou para ajudar. Provavelmente estava vindo com pressa do seu turno sacerdotal. Quando apenas vamos à igreja e não ajudamos o nosso próximo, estamos sendo apenas religiosos seguindo tradições humanas. Então, o sacerdote ele representa aqui pessoas, os religiosos, que cumprem apenas rituais. A sétima pessoa dessa lição é o levita. Marcos 7:6 diz, ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Os levitas aqui representam então os simpatizantes. A segunda pessoa que passou por aquele homem foi um levita, que não parou também para socorrê-lo. Os levitas, eles cumpriam turnos como sacerdotes, e quando estavam escalados deviam servir no templo para os sacrifícios e louvores. Por isso o levita nos lembra de pessoas que são simpatizantes da fé e gostam de louvar ao Senhor, mas só fazem isso quando estão na igreja. O verdadeiro louvor que Deus quer de mim e você é em espírito e em verdade, pois o que glorifica a Deus é uma vida frutífera. Então o levita aqui hoje representa os simpatizantes que não praticam a fé. A oitava pessoa, o samaritano, ela representa Jesus. O livro de João 3,16 nos traz um dos mais lindos versos da Bíblia, que diz assim, porque Deus amou tanto este mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os samaritanos naquela época eram pessoas desprezadas pelos judeus, porque no passado haviam se conformado com a idolatria. Mas isso se tornou um preconceito mais forte do que o próprio erro deles. Contudo, o propósito de Jesus ao usar
a história de um samaritano como uma pessoa boa dessa história é mostrar que o Messias poderia ser quem menos eles esperavam. Jesus ele veio ao mundo para nos salvar, erguendo o pecador caído pelo mundo. E nós também podemos ser como esse samaritano quando nos tornamos representantes de Cristo e quando ajudamos o nosso próximo. Como corpo de Cristo na terra, devemos continuar fazendo as obras de Deus aqui. Então o samaritano, ele representa Jesus. A nona coisa dessa história é o vinho e azeite usado ali para as feridas daquele viajante. 1 João 1,7 diz o seguinte: se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eclesiastes 9:8 diz o seguinte, Eclesiastes capítulo 9, versículo 8: esteja sempre vestidos com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com um óleo. Então o vinho e o azeite ele representa a nossa comunhão e a unção. O bom samaritano ali fez os primeiros socorros no homem usando o que tinha em mãos, o óleo e o vinho. O vinho ou a polpa de uva era usada para saciar a sede durante a viagem. O óleo ou o azeite servia para passar na pele ressecada pelo calor do deserto e também espantar as moscas. Naquele momento, o samaritano usou o vinho ou a polpa de uva para desinfetar os ferimentos do homem e os azeites para cicatrizar suas feridas. O vinho, então, aqui representa o perdão de Deus através do seu sangue, que nos leva a uma comunhão com Deus. O azeite é o símbolo da unção do Espírito Santo que ilumina as nossas vidas. Para resgatarmos vidas, precisamos dessas duas coisas. Primeiro, a comunhão através do perdão de Deus e a unção do Espírito Santo. O vinho e o azeite, então, representam a comunhão e a unção. Décimo, penúltimo, a hospedaria. A hospedaria representa aqui a igreja. Romanos 15:7 diz o seguinte: portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. O samaritano levou o homem ferido para uma hospedaria e pediu que cuidassem dele. Esta hospedaria representa a igreja. A igreja deve ser um lugar de cuidar das pessoas feridas desse mundo. A igreja é o hospital de Deus, onde o médico é Cristo, o remédio, a palavra de Deus, os enfermeiros, os servos de Deus, nós e os enfermos, todos aqueles que chegam para ser curados. Meu irmão, então a hospedaria representa a igreja. E um preço, último, há um preço a ser pago. E Jesus pagou esse preço. 1 Coríntios 6:20 diz o seguinte, 1 Coríntios 6, versículo 20: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. O samaritano pagou a despesa ali da hospedaria para o homem ferido. Isso nos faz lembrar que Jesus morreu por nós, perdoando os nossos pecados e nos curando. Do mesmo modo que o samaritano disse que voltaria e pagaria o restante que faltasse, Jesus também ele prometeu um dia voltar para buscar eu e você quando nos dará o nosso galardão. Então o preço foi pago por Jesus. E assim como foi nessa história, usando essa analogia da história do bom samaritano, essa história conta um pouco de cada um de nós. Por diversas formas, caminhamos em direção ao céu, que é Jerusalém. E por diversas formas e jeitos, nós somos atraídos por Jericó, que representa o pecado. E nós sabemos que existe um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, que é Jesus. E como aquele viajante, somos nós cristãos, representa a nossa caminhada com Cristo. Porém, existem alguns assaltantes no mundo
Existem também alguns religiosos, simpatizantes. Mas aí vem Jesus. Jesus, com sua comunhão e unção, nos trouxe a oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja, sabendo que Jesus pagou um alto preço por nós. Então, meu irmão, eu e você fazemos parte disso. Essa mensagem, então, conta um pouco de cada um de nós e nos alerta sobre cada perigo deste mundo e que muitas pessoas, infelizmente, estão indo na direção errada, ao invés de subir para Jerusalém, estão descendo para Jericó, mesmo sabendo os riscos que elas podem correr. Por isso, muitas vezes são assaltadas e feridas no meio do caminho. Também aprendemos que não podemos ser como os assaltantes, ferindo os nossos próximos. Não adianta ser religioso como sacerdote ou apenas um simpatizante como aquele levita, mas podemos ser como o samaritano e deixar Deus nos usar para socorrer as pessoas. Se você hoje tem tomado uma direção errada ou foi atacado de surpresa, derrubado, assaltado e ferido, saiba que Jesus te estende a mão e cura com o vinho da comunhão e o azeite da unção. Meu irmão, a hospedaria é o seu lugar. A hospedaria é a igreja. Ali você será tratado e curado. E você? Por onde você tem andado? Que caminho você tem trilhado? Qual tem sido a sua escolha nesses dias? Você tem descido para Jericó ou você tem subido para Jerusalém? Que nessa manhã você possa ter um momento de reflexão, ou se você ainda não se decidiu por Cristo, que você possa ter essa lição como base da sua vida. Nós somos como aquele viajante, nós caminhamos por aí e nós estamos propícios a todo tipo de situação. Nós vivemos em um mundo de oportunidades, onde todos querem tirar vantagem sobre todo mundo, onde todos querem ter ali uma situação para tirar algum proveito de nós. E nós passamos por essas situações. O mundo, ele nos abraça de tal forma que muitas vezes não conseguimos sair. As pessoas passam por nós. Alguns religiosos nos apontam o dedo. Algumas pessoas só olham para nós e continuam caminhando porque elas só são simpatizantes daquilo, elas não vivem aquilo. Mas existem pessoas que, assim como Jesus, querem amar o seu próximo e querem fazer a diferença na vida das pessoas. Que a nossa caminhada com Cristo ela possa ser marcada por esse tipo de história, como a história do bom samaritano, que possamos usar essa história de exemplo, que não sejamos apenas religiosos, que não sejamos apenas simpatizantes de Cristo, mas que nós possamos levar cura, que nós possamos levar o amor de Deus para essas pessoas. Meu irmão, então se você tem tomado uma direção errada, ou foi atacado de surpresa, saiba que Jesus hoje te estende a mão. Volte para a igreja, a hospedaria é o seu lugar, a igreja é o seu lugar. Ali você será tratado e curado. Não ande mais por esses caminhos que não te levam para mais perto de Deus. Suba para Jerusalém e não desça para Jericó. Que Deus abençoe muito seu dia. Nos vemos no segundo bloco para continuarmos o nosso programa.